Doutores, vamos começar? Senhora Agenor Franklin Magalhães Medeiros, certo? Exato. Senhora Agenor, o senhor sabe que está sendo acusado nesse processo, né? Os fatos que são imputados ao senhor. O senhor sabe que tem o direito de ficar em silêncio, se preferir. E, se preferir ficar em silêncio, isso não é usado em prejuízo à sua defesa. Ao mesmo tempo, a chance, né, de explicar os fatos que são imputados ao senhor. Então, eu pergunto se o senhor quer falar, se o senhor quer ficar em silêncio. Eu quero falar. Tá. Pelo que eu vi do depoimento que o senhor prestou no último processo aqui em juízo, o senhor foi diretor da área de petróleo e gás da construtora OAS. Exato. Por um longo período, né? Foi, meados de 2003 até 13 de fevereiro de 2014. É importante dizer que em 2014 eu já não estava mais nessa área, eu estava na presidência da área internacional. Tá, no começo de 2014 o senhor tinha saído. Exatamente. Por conta desse cargo, os contratos celebrados pela OAS com a Petrobras, o senhor tinha conhecimento... Foram todos sob minha responsabilidade. Tá. Era sob sua responsabilidade. O senhor Léo Pinheiro narrou aqui no outro depoimento e hoje que a OAS teve uma dificuldade inicial em entrar nos contratos com a Petrobras. Foi, totalmente. E que com alguma proximidade com o governo conseguiu entrar nesse pool de empreiteiras. Uma relação muito forte com o PT, que era o partido que presidia o país nessa época, né, o presidente Lula. Então ele tinha uma ligação forte. Uhum. Essa ligação de Léo com o ex-presidente Lula, eu acho que remota dos tempos de sindicato, todos nós sabíamos na OAS disso. Além do presidente Lula, ele tinha relações fortes também com outras pessoas do partido. No Partido dos Trabalhadores. E ele usou dessa proximidade para tentar fazer com que a OAS participasse das contratações da Petrobras. Exatamente, isso? Exatamente. O senhor presenciou isso ou isso lhe foi relatado? Olha, isso foi um fato comprovado. Uhum. Eu falei em outro processo aqui que nós tínhamos dificuldades. Basta dizer o seguinte, eu assumi a área de petróleo e gás em 2003, justamente quando o presidente Lula assumiu. Uhum. E o primeiro contrato que nós viemos a ter na área de petróleo e gás foi em 2006, 3 anos depois. Uhum. Até essa data, algumas empresas, um grupo que eu já citei em outros processos aqui, dominavam e direcionavam as cartas convite, eu diria que em combinação com a diretoria da Petrobras, direcionavam. Até que, no caso citado nesse processo, são 3 contratos, na área de dutos, não houve esse direcionamento. Não houve, depois eu vou detalhar mais tarde. Mas na área, por exemplo, da área de refinar industrial, foi um fato claro. Eu relatei aqui no processo do Triplex, falei sobre a obra a contratação da Repar, o contrato da Repar, onde nós tínhamos 24%. Não tínhamos dificuldade em entrar num grupo de 8, 9 empresas que dominavam. Até que quando essas empresas perceberam que nós poderíamos ameaçar aquele reinado que elas tinham, elas nos convidaram a participar. Então foi o nosso primeiro contrato, foi o da Repar, que foi 30 de agosto de 2008, se eu não me engano. 2008, foi o primeiro contrato na área de refino. Tá. Então isso por influência de Léo, porque ele atuou fortemente no sentido que fôssemos convidados. Não tinha sentido uma empresa do nosso porte ser... E desde o primeiro contrato já se sabia desse necessidade de pagamento, de propina em todos os contratos? Nesse primeiro contrato, Excelência, eu posso dizer o seguinte, nós, no contrato da Repar, nós não oferecemos, nós não pagamos nada a nenhum agente da Petrobras. O contrato da Repar, assinado em agosto de 2008. 2003. Nós não pagamos, nem oferecemos nada a nenhum agente público, nem agente da Petrobras. Sabíamos, tivemos conhecimento, nós pagávamos um FII de liderança para o líder do consórcio, que era a Odebrecht, e também para a UTC. Basta dizer que a UTC tinha 25%, nós tínhamos 24% desse consórcio.
Então nós pagávamos um FII, o consórcio pagava um FII de liderança para a Odebrecht e para o UTC para atender essas demandas de vantagens indevidas, tanto para agentes da Petrobras quanto para agentes políticos. Então os senhores não pagaram... Isso eu expliquei detalhadamente. Os senhores não pagaram direto, mas sabiam que era pago. Tivemos conhecimento. E sabia já desde o início dessa divisão de que uma diretoria era direcionada a um partido, outra diretoria da Petrobras... Sabíamos que a diretoria de abastecimento, o Paulo Roberto representava o partido PP, e sabíamos que a diretoria de serviços atendia ao PT. Isso era de conhecimento geral do mercado, e nós passamos a entender a partir daí. Por que nós não pagamos na Repar? Porque tanto a Odebrecht quanto a UTC, elas dominavam há mais tempo e não queriam perder aquele feudo do domínio. Não queriam que tanto que nós não pagamos nada. A OAS não pagou zero nesse contrato. Nós tivemos conhecimento, pagamos através de FII de liderança. Eu expliquei isso. Aí, na evolução de cada contrato, aí fomos evoluindo. E eu posso detalhar também como houve essa evolução. Cada contrato teve a sua particularidade, tem um histórico diferente. Então o senhor pode narrar dos 3 contratos que estão narrados Então no da denúncia? Vamos falar sobre os 3 contratos. De forma sucinta de cada um deles. De forma resumida, se a Excelência quiser, eu posso depois detalhar da melhor forma possível. O contrato do SEMPES, por exemplo, Centro de Pesquisa na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Inclusive, eu já fui julgado e condenado nesse processo. As empresas formaram um cartel, 12 empresas formaram um cartel para dividir a sede de Vitória, o CIPD, Centro Integrado de Processamento de Dados da Petrobras, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, e o Centro de Pesquisas do Rio de Janeiro, também na Ilha do Fundão, e a sede de Santos. Essas 12 empresas se reuniram e dividiram. A Camargo Correia, a Odebrecht e a Rocktiff optaram e assinaram o contrato lá da sede de Vitória. Todas essas empresas se cobriram mutuamente em todas essas licitações. Eu detalhei muito bem isso e posso detalhar aqui também. Se cobriram. Nós escolhemos, nós e a Carioca de Engenharia, escolhemos o SEMPES, depois agregamos a Chain, a Construcap e a Construbase. Então, nós formamos um consórcio de 5 empresas e assinamos o contrato do SEMPES, em janeiro de 2008, com a liderança da OAS. Cada empresa tinha 20% nesse consórcio. E todas as decisões desse contrato eram colegiadas. Embora nós fôssemos o líder, nós não decidimos nada sem ter. Isso faz parte da constituição do consórcio, é um documento que também pode ser anexado ao processo. E relativo a esse processo, foi pago propina? Foi. Em relação a esse processo, o que acontece? Teve a fase pré-contrato e a fase pós-contrato. Na fase pré-contrato, Léo Pinheiro me pediu para contingenciar na proposta 1% para o PT. Eu comuniquei isso a todos os outros consorciados e todos concordaram, que sabíamos que era normal aquilo, naquela época. Essas empresas não fazem parte daquelas empresas da área industrial, são obras diferentes, são obras prediais. Então, nós concordamos com isso. Além do mais, o senhor Pedro Barusco, dias antes da entrega da proposta, me procurou também, querendo 2% para a casa. A casa era para atender a ele e a outras pessoas que depois eu descobri quem era. Eu falei com ele que 2% encareceria demais a proposta. Depois de muita discussão, eu tive inclusive um almoço com ele na churrascaria Majórica, no Rio de Janeiro, dias antes da entrega dessa proposta, né, no bairro do Flamengo. Aí acertamos que seria 1,75%. Então, todas as empresas concordaram. E antes da entrega da proposta, nós incluímos no preço. Incluímos de que forma?
1,75 para atender a casa de Pedro Barusco e 1% para o PT, dá 2,75. Para se gerar notas e pagar através de Caixa 2 ou qualquer outra demanda aí, multiplica-se normalmente por 1,25, nós fazíamos isso internamente, porque é o custo dessas notas. Então, nós contingenciamos na nossa proposta essa multiplicação dá 3,23 ou 3,43 aproximadamente. Isso está contingenciado na nossa proposta e eu posso também anexar alguma coisa que comprove isso. Então, nessa obra que durou, nós assinamos um contrato em 2008, janeiro de 2008, ela foi até 2012, meados de 2012. Isso é a obra do SEMS. O pagamento das propinas, como era um consórcio, ficava concentrado a uma empresa ou não? Inicialmente o senhor Pedro Barusco me pediu para que eu procurasse o senhor Mário Góes, que seria a pessoa encarregada por ele para receber esse dinheiro. Por quê? Ele queria centralizar em uma única empresa. Isso no caso do Pedro Barusco. Ele queria centralizar em uma única empresa. Eu achei aquilo cada um pagaria o seu, 20%. Eu achei aquilo um pouco trabalhoso para mim. Então, os primeiros pagamentos foram feitos com a minha interlocução. O senhor Mário Góes, as empresas de São Paulo, quais são? Chaim, Construcap, Construbase, por terem sede em São Paulo, o senhor Mário Góes saía do Rio de Janeiro, ia a São Paulo para receber dinheiros em endereços determinados por essas empresas. As empresas, a OAS pagava por si só também. A nossa sede era São Paulo. E a Carioca de Engenharia, Rio de Janeiro, recebia no Rio. Isso funcionou por os primeiros pagamentos. Aí o senhor Mário Góes me procurou e disse, olha, estou tendo dificuldades. Em primeiro lugar, essa logística de eu ir a São Paulo, pegar dinheiro em São Paulo para trazer para o Rio de Janeiro é muito complicada. Eu falei, olha, está muito complicado para mim também, porque eu não posso me responsabilizar pelos outros. Então, a partir daí, o senhor Mário Góes tinha relações com o senhor Luiz Fernando Reis, da Carioca de Engenharia, e com outros executivos da Carioca de Engenharia, que se conheciam de outras datas, né? Aí eles passou a receber diretamente no Rio de Janeiro, da Carioca. No início, no caso da Carioca já era assim, mas não mais com a minha interlocução. Falou, se acerte com ele lá. No caso da Chaim, tinha o senhor Edson Coutinho, que era o executivo da Chaim, responsável pela área, pelo negócio. Eles se conheciam de um clube do golfe. Eu acho que o Edson Coutinho morava em São Conrado, o clube de golfe ficava perto. Eles se conheciam do clube de golfe. Ele tinha conhecimento tanto com Pedro Barusco quanto o Mário Góes. Então passa a receber você lá direto o senhor Edson Coutinho. Não quero me envolver com isso. A Construbase também tinha seus canais lá com Barusco, que eu desconheço de que forma, então passou a fazer. A Construcap, corrijo. E a Construbase foi a única empresa que a OAS continuou a fazer essa interlocução. A OAS recebia da Construbase, até porque o executivo da Construbase se queixou uma vez que saiu de São Paulo com um dinheiro vivo para entregar e quase foi barrado pela Polícia Federal e começou a dizer que aquela logística era difícil também. Então a Construbase, nós fizemos essa interlocução, recebíamos da Construbase e entregávamos no Rio de Janeiro. A área de controladoria da OAS é quem fazia essa interface, porque eu não me envolvia com isso. E para o Partido dos Trabalhadores? Para o Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores, então esse 1,75 era chamado tabela 175, era distribuído para cada empresa, para cada recebimento, e cada um tinha suas responsabilidades. A tabela 100, que era a tabela do Partido dos Trabalhadores, era 1% de cada recebimento também. Então nós distribuíamos para a obra distribuía para cada representante de cada empresa, e cada empresa tinha seus canais com o PT, com tesoureiros, ou seja lá com quem for do PT, e pagava a sua parte. A OAS também pagava a sua parte. Então o que acontece no nosso caso? A OAS tem um caixa geral, Léo Pinheiro administrava um caixa geral
de pagamentos que ele fazia ao PT, não só de obras da Petrobras, também de outras obras. Então esse dinheiro ia para o Caixa Geral da OAS e era administrado esse Caixa Geral por Léo Pinheiro. Eu tinha conhecimento daquilo que caía nos centros de custos da minha responsabilidade, até porque eu precisava controlar. Olha, se tem 1% do PT, então eu tenho que, o pessoal da obra me falava, olha, foi debitado mais ou menos, então eu fazia esse controle, isso era obrigação, mas tudo isso era administrado por Léo Pinheiro, às vezes por doação oficial, às vezes por Caixa 2, às vezes pagando fornecedores. Então era dessa forma que era feito. Inclusive, Excelência, eu quero dizer o seguinte, embora a denúncia fale, está na denúncia, que o contrato do SEMPES fala-se 1 bilhão e 50 milhões, se eu não me engano. Na verdade, essa obra atingiu 1 bilhão e 252 milhões. Por quê? Teve 2 IPTEGs, além dos aditivos, 2 IPTEGs. O que é o IPTEG? Instrumento particular de transação extrajudicial. Um no valor de 2 milhões, e 2 milhões e pouco, e o outro no valor de 226 milhões. Então, esses 1,50 somado com esses 128 milhões, dá aproximadamente a 1,252, que foi o valor do contrato. Tá. Então, o senhor remetia, providenciava remessa para essa conta geral, que era de responsabilidade... Era debitado internamente pela empresa. Internamente. Para essa conta. Para essa conta, conta geral. E dali Léo Pinheiro destinava... Como destinava o Léo Pinheiro, o senhor não participava, ou se era pago Eu fornecedores tinha conhecimento PT, de alguns entregue. fornecedores, Tá. porque prestavam contas assim, olha, esse fornecedor, agora, que tipo de contrato, como foi feito esse contrato, não era de minha responsabilidade. Eu não participava da operacionalização, nunca participei da operacionalização da controladoria. Controladoria era uma área da empresa, que em outras empresas se chama de projeto estruturado. Eu, talvez na OAS tenha chamado, acho que de projeto estruturado durante um certo período, mas de outro período foi controladoria. Fazia contratos fictícios, pagava fornecedores com contratos fictícios para gerar Caixa 2. Tá. Mas o que eu pergunto daí dessa Caixa Geral é, assim, se o dinheiro que ia para o Caixa Geral era pago para Caixa 2 de campanha, se era pago para doação oficial de campanha, se era pago para esse destino. Agora, quem destinava, o que era oficial? Por exemplo, vai oficialmente para um partido, era Léo Pinheiro. Ou então vou pagar através de Caixa 2, vou pagar... A propina para um político, existia isso também? Existia, sempre existiu. Nesse caixa do PT também? Nesse caixa sempre existiu, pagar diretamente ao político. E quem controlava era o Léo Pinheiro? Léo Pinheiro controlado, operacionalizado. Não, mas no PT. Era Léo Pinheiro. Não, o Léo Pinheiro pela OAS, mas quem fazia o encontro de contas no PT, quem era o interlocutor do Léo Pinheiro? Olha, o encontro de contas era Léo Pinheiro. Eu não fazia encontro de contas. Eu fornecia... O senhor não entendeu minha pergunta. No PT, quem conversava com o Léo Pinheiro, o senhor sabe dizer se era o tesoureiro, era o tesoureiro, João Vacari. Se... Na época, os tesoureiros eram Paulo Ferreira, até 2009, Paulo Ferreira. A partir de 2010, João Vacari. Eu, pessoalmente, entreguei ao seu Paulo Ferreira, na sede do PT, no centro do Rio de Janeiro, perto do fórum, lá perto da Catedral, essa tabela 100, porque o Paulo Ferreira não tinha interesse somente na parte da OAS, ele queria saber cobrar dos outros também. As outras empresas tinham os canais com ele. Tá. Eu entreguei pessoalmente a João Vacari essa tabela. João Vacari foi algumas vezes no nosso escritório, no Rio de Janeiro, e eu entreguei para ele essa tabela também. Eu tenho um registro de entrada do senhor João Vacari. Do senhor João Vacari, e o senhor já entregou para o Paulo Ferreira. Tá. Então, o que acontece? Eles tinham aquilo e o Léo tinha parte. O Léo, ele controlava e era operacionalizado pela controladoria. Tanto para tal deputado, a tal diretório, aí vai oficial, a tal fornecedor. Eu tinha conhecimento de alguns fornecedores, porque de vez em quando chegavam lá, olha, pagamos a tais fornecedor, mas pagou de que forma? Não sei. Qual foi o contrato? Não sei. Essa operação de contratação, de fazer contratos fictícios, nunca foi da minha responsabilidade, jamais foi.
Mas o senhor sabe dizer, então, por exemplo, no consórcio Novo Sempre, 1% 1%. do valor Quanto do representa contrato isso? foi para a conta geral do PT. Foi. Quanto representa isso? Nós tínhamos 20% de um 252, isso dá 250 milhões. 1%, a OAS pagou 2 milhões e meio pela obra do SEMPES, entrou nesse caixa geral para poder atender a partir dos trabalhadores. Isso estou falando do contrato do SEMPES, cada contrato tem sua particularidade. Tá. O consórcio Gazan. Consórcio Gazan. Como funciona o consórcio, como aconteceu o consórcio Gazan? A Petrobras precisava de gás em Manaus. Tinha um campo de produção de gás na floresta amazônica chamado Urucu. De Urucu a Manaus dá aproximadamente 650 quilômetros, mais ou menos. A Petrobras lançou simultaneamente 3 licitações. Uma de Urucu a Coari, que são 279 quilômetros, que foi o trecho que nós escolhemos. Outra vai de Urucu, ou de Coari a Manaus, que dá mais 280 para 650, mais uns 380 quilômetros. Esses 2 trechos foram divididos à metade, porque eram muito complexos também. Então foram 3 licitações simultâneas, trecho A, B e C, que foram licitados pela Petrobras. Nós optamos por um trecho e cada empresa optou pelo outro, porque nenhuma empresa no Brasil e no mundo tem capacidade de orçar ao mesmo tempo um gasoduto de uma complexidade dessa, 650 quilômetros na selva. O problema do gasoduto na selva é a severidade do clima. Tem problema de cheias de rio, tem problemas de chuvas ininterruptas. Tanto é que o nosso contrato tinha adiamento de prazo por conta de chuvas. Eu posso detalhar isso mais um pouco. Isso foi o maior problema que houve. Então, 3 trechos. Nós optamos. A Etesco, uma empresa, a Etesco Engenharia, uma empresa tradicional nessa área de construção de dutos, nos convidou, através de Léo, para entrarmos em consórcio com ela, 50-50. Próximo da entrega da proposta, ele quis desistir, falou, o pai dele não permitiu que ele entrasse. Ele é Licínio Machado Filho, Licínio Machado pai. Meu pai está com medo dessa obra. Mas toda a documentação já estava em nome do consórcio. Então, ele ficou com 1%. A Etesco ficou com 1%. Nós ficamos com 99%. Então, o projeto Gazan é 100% de responsabilidade da OAS. Ele não participou da gestão, ele não participou de nada. Mas é por isso que se chama Gazan. Anteriormente a essa concorrência, houve uma tentativa de ajuste por conta de 8 empresas. Na sede da Camargo Correia, eu participei desse encontro. Participaram desse encontro a Camargo Correia, a Queiroz Galvão, a CNO, a OAS, a Tequinte, a Skanska, a OAS e a Etesco, está faltando alguma aí? Andrade Gutierrez. Então, essas 8 tentaram fazer houve uma tentativa de ajuste, mas foi impossível, porque foram convidadas 14 empresas. Aí, cada um orçou seu trecho. Tá. E até porque não se orçava mais de um trecho, porque nenhuma empresa no Brasil tem capacidade de executar 2 trechos ao mesmo tempo, uma obra de alta complexidade. E nesse contrato foi pago propina? Nesse contrato, esse foi o primeiro contrato da OAS na gestão, né, do PT. Então, o que acontece? Nós não contingenciamos nada, zero, porque era a primeira obra, uma obra complexa. Não houve nenhum contingenciamento. Após a assinatura do contrato, Léo me debita no centro de custo da obra, a cada recebimento, 1%. O gerente da obra me procura e fala, estão debitando 1% a cada recebimento. Eu procuro o Léo e ele me diz o seguinte, é um contingenciamento para o PT. Eu vou contingenciar, mas não está, nós não orçamos, não consideramos, mas vai ser contingente. E foi debitado no centro de custo da obra, 1% para o PT. Que foi também para esse caixa geral? Foi para esse caixa geral e eu não sei como foi pago também. Então, 1% de tudo que a OAS recebeu? Esse contrato foi um contrato de 343 milhões.
Inclusive, eu gostaria de fazer uma correção também, que na denúncia fala com os aditivos, deu 583 milhões. Na verdade, são 589 milhões. Esse contrato atingiu o valor de 589 milhões. 1% desse valor dá 5,89. 5.890.000. Isso foi para esse Caixa Geral também. Embora não tivesse sido acertado, eu não acertei com ninguém. Inclusive, Excelência, eu quero dizer o seguinte, eu jamais acertei com o PT. Com agentes da Petrobras, eu falei que acertei lá com o Barusco, mas com agentes da Petrobras, do partido político, eu jamais acertei qualquer valor. Tá. Isso era uma atribuição. E esse do consórcio Gazan não foi nada para casa? Para casa, aí entra outro capítulo. Essa obra foi assinada em julho de 2000. Só interrompeu o raciocínio dele, que ele falou isso era uma atribuição quando ele estava falando do partido político? Sempre foi atribuição de Léo Pinheiro, dizer se paga numa obra ou não paga na outra. Eu nunca acertei nada com partido político. Eu não tinha essa atribuição na empresa. Só para concluir. Isso é bom que fique claro. Com os agentes da Petrobras, a responsabilidade sempre foi minha. Então, o que acontece? Essa obra tinha uma cláusula, essa obra estava sendo adiada indefinidamente. Tinha uma cláusula de chuva no contrato, onde chuva e suas consequências adiam o prazo. A Amazônia chove o ano todo. Tem período que chove o dia inteiro. Às vezes faz sol e você não consegue andar na selva amazônica. As máquinas todas, os ônibus tinham trator, tinha esteiras, não conseguiam. Se pensa que a Amazônia é plana, a Amazônia não é plana, a cada 100 metros tem uma ondulação de 50 metros. É uma loucura construir na Amazônia. Essa obra foi contratada, como se diz, perdeu-se a janela dos rios. Ela deveria ter sido contratada em abril e foi contratada em julho. Isso fez com que a logística ficasse impossível, ficasse adiada. Você perdeu-se uma janela da logística, levar os equipamentos e tudo mais para lá. E com a chuva, essa obra não seria inaugurada no prazo. Então, o que a Petrobras fez? Falou, olha, vamos fazer o seguinte, dobrem as frentes de trabalho, dobrem os equipamentos. Essa obra teve 19 aditivos. Essa obra chegou a ficar negativa para a gente, quase 150 milhões. Porque os aditivos eram muito demorados. Teve 19 aditivos. 4 dos aditivos foram aditivos de aumento de preço. Esses aditivos, eu vou chegar lá. Quando chegou 2006, então nós não pagamos nada, nem foi contingenciado para o PT, mas para casa não. Quando chegou em meados de 2008, esses aditivos não tinham, o aditivo principal, que era desse aumento, um aditivo de 160 milhões, os 4 aditivos dão 200 e poucos, só um aditivo desse aumento de prazo, de equipamento, 160 milhões. O senhor Pedro Barusco, quer dizer, em nenhum momento ele tinha me procurado para falar nisso. A hora foi em 2006, em meados de 2008. Ele me procura porque nós tínhamos acertado do SEMPS em 2007. Ele me procura e fala, olha, vocês vão pagar 1% para casa também nesse contrato. Eu falei, olha, não temos condições. Não foi contingenciado. No outro foi, nesse não temos condições. Eu tive um jantar, um almoço com ele, na Majórica, churrascaria Majórica, no Flamengo, no Rio de Janeiro, isso agosto, setembro de 2008. Aí, nesse almoço, eu falei, ó, não temos condições de pagar 1%. Aí acertamos 1% sobre os aditivos, somente sobre os aditivos. Falou, não tem condição. Ele queria a mesma condição que tinha sido acertado lá no SEMPS. Então, o que acontece? Essa obra, estou falando de Urucu-Coari, ela teve 246 milhões de aditivos, 246 milhões, que o contrato foi 343, com 246 dá 589, contra os 583 que a denúncia fala, na verdade é 589. Então nós pagamos ao senhor Pedro Barusco 2.460.000, que refere-se a 1% justamente desses aditivos. Aí ele me diz, olha, procure o Mário Góes também,
faça o pagamento. Como ele já vinha fazendo o pagamento pelo SEMPES, né? Nós já estávamos pagando a Mário Góes pelo SEMPES, que começou em meados de 2008, então a partir de final de 2008, início de 2009, acrescentou-se também esses 2.460.000 para 246, é isso mesmo, 2.460.000 para referente a Pedro Barusco, a casa em Urucuquari. Então, o Urucuquari teve... É que eu tenho que interromper o vídeo. Ah, tá.